paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa diário, leitura da Bíblia. Conosco o pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor. Senhor. É uma bênção para nós estarmos juntos e fazermos a leitura da palavra do Senhor em conjunto. Nós aqui no estúdio, você aí na sua casa, onde você estiver, nós estamos juntos para conhecermos a palavra do Senhor. E que bênção é nós fazermos isso diariamente, né? Estamos no livro de Juízes, na nossa leitura sequencial, e hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Juízes. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos lembrar que no episódio anterior, quando nós lemos o capítulo 5, foi um cântico de Débora e Baraque, Débora juíza, levantada pelo Senhor no seu tempo, juíza, profetiza, e eles venceram, né, Jabim. O Senhor venceu a Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, rei de Canaã. O Senhor deu essa vitória ao povo de Israel e eles estavam ofertando ao Senhor um cântico, né? O pastor Fábio até fez uma citação aqui de que é uma poesia, né? E a necessidade de nós sempre louvarmos ao Senhor após uma vitória, uma bênção que o Senhor nos dá. E foi isso que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 5 que nós lemos. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 6, então. Todos juntos, a leitura do capítulo 6 do livro de Juízes. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu?
E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele.
Também enviou mensageiros a Ézer e a Zebulon e a Naftali e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Então nós encerramos a leitura desse capítulo grande, né, pastor? O capítulo 6. Mas muito rico em informação, né? No capítulo 6, eles fizeram o que era mal de novo aos olhos do Senhor. Os midianitas oprimiam eles por 7 anos. E nós falamos até no episódio anterior que a celebração, a glorificação devia existir após uma vitória, né? E aqui a gente começa a ver que no versículo 3 aqui, que eles semeavam. Mas na hora de desfrutar dos frutos da terra, que era uma bênção de Deus na vida do povo, o que acontecia? Vinham os midianitas, os amalequitas e os outros aqui que ele cita do Oriente e destruíam o alimento, não ficava ovelha, não ficava nada, então não tinha motivo para glorificação. Com isso, com a desobediência e com essa situação, eles empobreceram muito na terra e clamaram ao Senhor. Então o Senhor, ele se manifesta. Primeiro ele manda, no versículo 8, um profeta. Ele manda um profeta para avisar, olha, para lembrá-los, o Senhor nos tirou da casa, da servidão no Egito, para lembrá-los, o Senhor manda um profeta. E depois, na sequência, o anjo do Senhor vai se apresentar a Gideão e vai dizer para ele bem assim, varão valoroso, vai na tua força. E Gideão, ele retruca dizendo assim, eu sou o menor de todos, sou o menor da casa do meu pai. Então, onde que estava na verdade a força de Gideão? Gideão, no meio daquela situação toda, na verdade ele estava malhando o trigo no lagar. Ele descobriu uma forma, diante daquela situação toda, ali tem um segredo, malhar o trigo no lagar tem um segredo. E aquilo ali, ele foi defender o alimento verdadeiro que vem da parte de Deus e que vai permanecer, que vai tornar o homem forte, um varão valoroso. Ele precisa ser defendido e ele precisa ser adquirido num lugar onde que malhar o trigo no lagar. O normal era malhar o trigo na eira, mas malhar no lagar era o lagar onde que era o pisar das uvas. Então, o alimento, na verdade, com cheiro, imbuído daquele cheiro das uvas, do vinho, que vai nos remeter à presença do Espírito de Deus, é que, na verdade, vai fazer o homem ser um varão forte e valoroso. Essa aí que estava o valor dele, né? Então, e o Senhor manda ele ir e ele começa num processo agora de prova, de querer, Senhor, eu preciso de provas que isso tudo vai acontecer. Então, ele espera até que eu volta. Ele vai, pega um alimento, prepara um alimento e traz, e ali uma manifestação ali do anjo do Senhor tocando no alimento. O fogo não desceu, o fogo subiu da rocha e consumiu aquele alimento, né? Então, Pai seja convosco. Então, é um processo que o Senhor foi construindo na vida de Gideão. E tem um detalhe, então quando ele vê o fogo saindo da rocha, da penha e consumindo o alimento, tem uma orientação naquela mesma noite para ele. A orientação é a seguinte: derruba o altar de Baal que está dentro da casa do seu pai.
Então isso é uma coisa que tem que acontecer. O Senhor vai operar, tem uma manifestação da parte de Deus, tem uma bênção da parte de Deus, mas aquilo que impede a idolatria, aquilo que desvia o nosso amor ao Senhor, precisa ser retirado primeiro. Então ele vai lá lutar com isso, pega os bois, um sacrifício, depois outro sacrifício, o bosque é cortado, a idolatria tem que sair. Então a idolatria sai e depois disso tudo os homens da cidade, eles estavam enraizados naquela idolatria. Mas ele luta porque agora ele estava fortalecido, porque ele começou a ver sinais da presença de Deus na vida dele. Mesmo ele sendo o menor da casa dele, mas ele tinha sinais da presença de Deus na vida dele. Então ele enfrenta ali os homens da cidade. Tem um detalhe aqui no versículo 32, né, que chama ele de Jerubaal. Jerubaal é Gideão mesmo. Então o Espírito do Senhor reveste ele e aquilo então é a força dele a partir de agora. Mas ainda assim ele quer sinais. E ele quer sinais, ele quer que a eira toda esteja seca e só o velo de lã molhado durante a noite. Isso tem uma representação, na verdade. O mundo estava todo seco, ele estava seco, mas tinha uma bênção do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Porque ele estava trazendo as boas novas de salvação. Estou falando, na verdade, já uma analogia disso tudo, o que significa para nós isso, né? O sinal que o homem... O sentido profético disso. O sinal que o homem precisa é entender que, na verdade, nós, nesse mundo, não temos força para nada. O mundo está seco. E Jesus Cristo trouxe uma bênção da eternidade para a vida do homem, e isso aqui tem essa representação. E depois o sinal inverte, o sinal é outro agora. O velo de lã ficou seco e toda a terra agora estava molhada, né? Molhada. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Então, vivendo essas experiências, lendo a palavra, que na verdade Gideão foi fortificado para ele entender que o Senhor era com ele. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Que experiência maravilhosa. Reconhecemos a palavra do Senhor e a revelação da palavra do Senhor. Vamos encerrando nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos, ao pastor Fábio aqui conosco, a paz do Senhor Jesus. Amém.